Como é que nós podemos saber qual foi a data do nascimento de Jesus? O senso comum, as pessoas acham que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano zero. Nós já respondemos a respeito da questão do ano zero. Qual é a certeza histórica que nós temos de que Jesus nasceu naquele ano? Gostaríamos agora de responder a respeito do dia em que Jesus nasceu. Jesus nasceu de fato no dia 25 de dezembro? Pois bem, vejam, com relação ao ano, nós vimos que ele é incerto. Então você pode imaginar que o dia deve ser mais incerto ainda. O fato, porém, é que existem tradições antigas que nos levam até o dia 25 de dezembro. O famoso liturgista Nicola Bux, num livro que ele publicou em 2009, chamado Gesù il Salvatore, luoghi e tempi della sua venuta nella storia, Jesus o Salvador, lugares e tempos de sua vinda na história, Monsenhor Nicola Bux faz o seguinte arrazoado. Vejam só, nós podemos calcular quando foi a data em que São Zacarias, pai de São João Batista, estava servindo no templo de Jerusalém. Por quê? Porque nós sabemos que o anúncio do nascimento de João Batista se deu enquanto Zacarias estava lá no templo. Então nós teríamos aqui uma noção da época do ano. Segundo Monsenhor Nicola Bux, a classe de Abias, que era a taxis, ou seja, o turno ao qual pertencia Zacarias, estaria servindo no final do mês de setembro, portanto, nos últimos 10 dias de setembro. Sendo assim, essa data, essa orientação, nos leva a um dado muito curioso. A liturgia siríaca, que prepara o tempo do Natal, que eles celebram no dia 25 de dezembro, como nós, com 6 semanas daquilo que seria o nosso advento. Nosso advento só tem 4 semanas. A liturgia siríaca tem 6 semanas, porque eles querem iniciar no dia 23 de setembro, que é quando eles comemoram o anúncio do nascimento de João Batista. Portanto, aqui nós temos uma coincidência cronológica interessantíssima. Dia 23 de setembro, anúncio de João Batista, 6 meses depois, dia 24 de junho, nascimento de São João Batista, 9 meses depois, e 6 meses depois, o nascimento de Jesus. Por quê? Porque o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora que já era o 6º mês de Isabel, sua parenta, a quem todos chamavam de estéril. Então, aqui as datas parecem coincidir. Se isso não é verdade histórica, porque nós não podemos ter muita certeza dessa realidade, ao menos nós temos uma indicação, segundo o Monsenhor Nicola Bux, de que a data de Natal, no dia 25 de dezembro, não foi escolhida, como se costuma dizer por aí, por causa de uma festa pagã. Ou seja, a maior parte dos livros explica que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque aquela era a festa do Sol Invictus, do Sol Vencedor, por causa do solstício de inverno. Deixa eu explicar essa história, porque talvez você não esteja entendendo nada. É o seguinte, vocês sabem que os dias e as noites variam ao longo do ano. Ou seja, no inverno as noites são longas e os dias são curtos, o período de sol sempre tem 24 horas, mas o período escuro aumenta ou diminui. Pois bem, o período da noite escura ela vai ficando cada vez mais longa lá no hemisfério norte, onde Jesus nasceu, até que finalmente no dia 21 de dezembro se tem a noite, o período de escuridão mais longo do ano. Esse é o chamado solstício de inverno, ou seja, parou. Sol stare, o sol parou. E aí as noites começam a encolher dali para frente. E por causa disso, os pagãos, então,
celebravam a vitória do sol, porque é como se fosse uma luta entre o sol e as trevas. As trevas iam ganhando terreno até dia 21 de dezembro, até que finalmente o sol começa a vencer outra vez, né? Vencer de novo, e então, por volta do dia 25 de dezembro, se celebravam festas sobre o sol vencedor. Tá bom, até aí está explicado. E num certo sentido, para nós cristãos, é uma coisa até bastante bonita. Jesus é o sol nascente que nos veio visitar. E celebrar o Natal na noite escura do inverno faz com que as profecias se realizem até de forma bastante visual. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E o Natal é uma festa de luz, a luz da estrela que brilha sobre o presépio, a luz das nossas árvores de Natal, né? Tudo isso ligado ao inverno do hemisfério norte, que é o hemisfério no qual Jesus nasceu. Bom, até aí a coisa é bastante razoável, porém a ligação entre a festa pagã e o Natal também é uma hipótese. Por quê? Porque não existe nenhum documento histórico em que algum papa ou algum bispo ou santo da igreja dissesse assim: porque se celebram a Saturnália, ou então a festa do Sol Invictus, ou então o culto a Mitra, que são essas festas pagãs daquela época, vamos substituir essas festas pagãs pela festa do nascimento de Cristo. E pronto, e acabou. Não. O nascimento de Cristo, celebrado no dia 25 de dezembro, né? Ele simplesmente era celebrado muito antes de se dar essa explicação. Essa explicação apareceu lá já na Idade Média, como hipótese de por que é que se celebrava 25 de dezembro. O Monsenhor Nicola Buch recorda, porém, que existe um antiquíssimo testemunho de que o Natal, o nascimento de Cristo, aconteceu no dia 25 de dezembro, que é o testemunho de Hipólito de Roma. São Hipólito de Roma, ele viveu por volta do ano 204, por aí. E naquele período, ele, que era um tradicionalista, né? Santo Hipólito de Roma, escreveu a Traditio Apostólica exatamente porque ele queria acabar com essa história, né, de inovações naquela época, no ano de 204, ele atesta que se celebra o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Ora, isso é um fato notável. Por quê? Porque nesta época a igreja ainda estava sendo perseguida, não havia aceitação da igreja por parte do império e muito menos a igreja ia ter condições de ter força cultural e política de dizer para os pagãos: gente, vamos parar de celebrar isso daqui, vamos celebrar o nascimento de Cristo. Portanto, muito antes dessa ideia de substituir uma festa pagã por uma festa cristã, a igreja já celebrava o 25 de dezembro. É evidente que 25 de dezembro não era uma festa universal. No Egito, por exemplo, se celebrava por volta do dia 6 de janeiro, na Epifania. E existem vários outros cálculos, né? Santo Irineu não diz datas exatas, mas em todos os casos ele coloca o nascimento de Cristo 3 anos antes de Cristo. Clemente de Alexandria fala do nascimento de Cristo no dia 18 de novembro ou talvez 6 de janeiro. Seguindo as tradições egípcias, vários outros documentos falam de 6 de janeiro. Hipólito de Roma, 25 de dezembro. Tertuliano não diz datas. Um pseudo-cipriano, 28 de março. Né? E depois do século IV, se começa cada vez mais consistentemente abraçando a data de 25 de dezembro. Há um documento chamado Depositio Martyrum, depois um documento de São João Crisóstomo, Epifânio de Salamina, São Jerônimo, Sulpício Severo, Agostinho, Orósio, Cassiodoro e assim por diante. Existem inúmeros documentos e atestações que a partir do século IV falam da festa
do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Portanto, se nós não temos uma data melhor, que tal ficarmos com aquilo que é a tradição mais antiga, a tradição de Hipólito de Roma, já que nós não temos um registro cartorial do nascimento de Cristo. Celebrá-lo no dia 25 de dezembro, portanto, é uma tradição muito antiga e respeitada pela Igreja. Marca o nosso ano litúrgico, o início das nossas grandes festas, a festa do Sol Nascente, que nos veio visitar.